Então, o texto que nós iremos ler essa noite é Mateus capítulo 26, do verso 26 em diante. Diz assim a palavra do nosso Deus. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E, tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. Amém. Não são as raras as vezes, meus irmãos, em que no meio da igreja de Cristo e nos nossos próprios corações há um entendimento equivocado a respeito do Evangelho, como também da pessoa de Cristo. Para muitos, e por vezes até em alguns momentos da nossa caminhada para nós mesmos, o entendimento do Evangelho e da pessoa de Cristo e sua obra se resume tão somente ao fato de Cristo ter se encarnado por meio de uma Virgem Maria, ter nos salvado por meio da sua obra, ter nos imputado a sua justiça e, como consequência de todos esses benefícios que Cristo fez em sua vida terrena, ele nos garante a vida eterna. De modo que, para tais pessoas e até mesmo para nós mesmos, o entendimento do Evangelho se resume tão somente a essas verdades. São verdades bíblicas, são verdades que emanam da própria Sagrada Escrituras e da obra de Cristo, mas o Evangelho e a pessoa de Cristo, ela não para por aqui, ela não se limita apenas a esses benefícios. E é interessante nós entendermos isso, porque quando nos aproximamos do Novo Testamento, quando nós notamos e percebemos que todas aquelas expressões que denotam, indicam ou apontam para ser Cristo o nosso Salvador ou Cristo o Salvador, aparecem apenas 25 vezes no Novo Testamento. Enquanto que, quando nós olhamos para as expressões que indicam, apontam e denotam para Cristo como sendo o nosso Senhor e não Salvador, o nosso Senhor, aparecem 650 vezes no Novo Testamento. Enquanto que Cristo como o nosso Salvador, ou Cristo o Salvador, aparece 25 vezes, Cristo como o Senhor aparece 605 vezes. Observem como que o Evangelho ele é nos apresentado pela própria Sagrada Escrituras. Eu não posso abraçar a Cristo como o meu Salvador enquanto ele não for o Senhor e legislador da minha vida. Ao passo também em que eu não posso simplesmente abraçá-lo como meu Senhor enquanto ele também não for o meu Salvador. Porque se por outro lado eu sou tentado a desprezar a sua lei, dizendo que ele é apenas e exclusivamente o meu Salvador, destacando então a graça que procede do Evangelho, por outro lado também eu sou tentado a desprezar a sua graça, a sua justiça e me apoiar exclusivamente na lei que o próprio Cristo dá à igreja. Daí, o que o Evangelho nos chama diante da pessoa de Cristo e de sua mensagem é abraçá-lo como o Salvador de nossas almas, como aquele que, por meio da sua justiça, nos conduz àquela lei que outrora nos condenou, para agora, diante de sua lei, obedecê-la não mais com o fim de nos justificar, mas sim como ações de graças diante do Senhor. E é justamente por causa desse equívoco, e é justamente por causa desse entendimento a respeito do Evangelho e da pessoa de Cristo Jesus, que muitos dos temas que nós tratamos nos dias de hoje, sejam eles de cunho mais doutrinário, como a providência, a eleição, o livre-arbítrio, como também aquilo que diz respeito ao culto ao Senhor e o que se deve estar no culto ao Senhor, são motivos de polêmicas, debates e controvérsias, justamente por esse entendimento equivocado a respeito do Evangelho e da pessoa de Cristo. De modo que elas têm dificuldade em abraçar e aceitar determinados pontos doutrinários, porque elas enxergam apenas Cristo como sendo o seu Salvador, e não como aquele que também é legislador sobre a sua igreja. Como, por exemplo, a forma como nós devemos participar da ceia e quais elementos devem estar presentes. Quais elementos devem estar presentes.
E daí, ao tratarmos de um tema como esse, a ceia do Senhor, e especialmente o que se deve conter nela, que é o pão e o vinho, ela não é um tema diferente desses que causam polêmica e controvérsias na Igreja do Senhor. É por isso que, nos dias de hoje, há uma grande divisão entre aquelas igrejas que fazem uso do vinho na ceia e aquelas igrejas que fazem uso do suco de uva. Porque se, por um lado, ao tratarmos desse tema, somos lembrados do nosso passado vergonhoso e desastroso para alguns, como a embriaguez, a tolice e a bebedice. Por outro lado, ao tratarmos desse tema também para outros, para alguns, é motivo de a dor ao lembrar do seu passado, ou até mesmo do seu presente, ao conviver com pessoas dentro da sua própria casa ou pessoas próximas que lutam com a embriaguez e a bebedice. Então, por causa dessas duas experiências amargas, seja a pessoal, remetendo ao passado, como também a presente ou talvez a do passado, muitas pessoas têm uma postura de abstinência total, ao ponto de tal abstinência que começa pessoal, ela repercute naquele sacramento que o Senhor estabeleceu para a sua igreja, ao ponto, então, de rejeitarmos e desprezarmos o vinho que o Senhor ordena em seu sacramento, na ceia do Senhor, e então optarmos pelo suco de uva. Mas aí, a primeira coisa, meus irmãos, que nós precisamos ter, em termos de disposição, de mente, do coração, ao tratarmos de um tema como esse, em primeiro lugar, é de que esse tema, embora ele aparenta ser simples, porque nós poderíamos dizer, bom, é vinho e ponto final, porque é assim que Cristo ordena, mas é necessário que no processo em que nós vamos amadurecendo essa ideia, essa convicção, tenhamos um coração humilde diante do Senhor, ao entender que experiências como essas que nós vivenciamos, ou amigos próximos estão vivenciando, devem nos tornar humildes e ao entender que este tema é complexo por natureza. E isso, também por natureza, envolve a quebra de muitos paradigmas e entendimentos equivocados a respeito do Senhor, que certamente nós veremos nessa noite. A primeira coisa, então, que nós precisamos entender é com relação ao contexto desse tema. A primeira coisa, então, é entendermos como nós chegamos ao atual cenário da igreja protestante nos dias de hoje, onde a sua grande maioria faz uso do suco e não do vinho na ceia. Historicamente, meus irmãos, quando damos 2 passos para trás e notamos e percebemos que o assunto ceia do Senhor, ao longo de toda a história da cristandade, ao longo de toda a história da igreja, foi alvo e motivo de muitos debates e controvérsias nos concílios da igreja. De modo que a igreja sempre debateu quem poderia administrar esse sacramento, quem poderia participar desse sacramento e como esse sacramento ele deveria ser administrado. Além disso, também foram debatidos os benefícios da ceia, quais são os seus reais benefícios ou o que está por trás misticamente ao participarmos da ceia do Senhor. De forma que, quando nós olhamos para a história da igreja, em especial a reforma protestante, dentre vários temas debatidos, sem sombra de dúvidas, o sacramento ceia do Senhor foi um dos temas mais discutidos entre os reformadores e também entre os concílios. Os católicos romanos, por exemplo, eles defendiam, em termos de ceia do Senhor, aquilo que é chamado de transubstanciação. Ou seja, eles entendiam que os elementos não apenas representam, mas tornam-se literalmente o corpo e o sangue de Cristo. É por isso que há uma toda mística no processo da Eucaristia, onde não se pode mastigar, mas sim se deixa dissolver para não morder e mastigar o corpo de Cristo. Os luteranos, por sua vez, no contexto da Reforma Protestante, eles defendiam a consubstanciação, acreditando que o corpo e o sangue de Cristo estavam presentes juntamente com os elementos, que era o pão e o vinho. Outros, também da ala reformada, como Lutero, Zwinglio, por exemplo, ele defendia e enxergava a ceia como sendo apenas uma celebração memoral, apenas como um lembrete, apenas como uma recordação daquilo que Cristo havia feito por nós na cruz do Calvário. Então, era apenas um lembrete, apenas um memorial quando estivermos participando da ceia. Era isso que Zwinglio ele entendia e defendia.
Mas, por outro lado, Calvino, os puritanos e a Assembleia do Westminster como um todo entendiam e enxergavam a ceia do Senhor como sendo aquela pela qual a presença real de Cristo, por meio da fé e espiritualmente, se faz presente nos elementos. Não corporalmente nem carnal, mas espiritualmente por meio da fé. De maneira que todos os pontos, quando nós observamos esses aspectos mais contextuais da ceia do Senhor, foram amplamente debatidos, discutidos e examinados naquele contexto da Reforma Protestante, onde causou grande divisão. Por exemplo, Lutero e Calvino, eles andaram em vários aspectos no que diz respeito à salvação pela fé. Mas Calvino e Lutero, em termos do que diz respeito à ceia, eles não andaram juntos. No entanto, houve um ponto em específico que não foi amplamente debatido ao longo da história da igreja, que foi com relação ao elemento que deveria fazer parte no sacramento da ceia do Senhor. E a razão para isso, meus irmãos, é que por mais de 1800 anos, a igreja, de forma unânime, sempre usou pão e vinho. Ela nunca discutiu quais eram os elementos que deveriam ser usados, porque a igreja, durante 1800 anos, sempre usou pão e vinho na ceia do Senhor. E é interessante nós observarmos isso, porque quando olhamos para a Confissão de Westminster, os catecismos e vários outros documentos da Igreja, da Reforma, e ao longo da história da Igreja como um todo, sempre e absolutamente sempre era mencionado, ao se tratar da ceia do Senhor, em termos de elemento do que se deveria conter na ceia do Senhor, pão e vinho. Esses eram os elementos que eram mencionados ao tratar da ceia do Senhor. Somente por volta do ano de 1870 é que a igreja começou a utilizar o suco de uva na celebração da ceia do Senhor, nesse sacramento que foi ordenado pelo próprio Cristo. E a razão para isso, ela é muito simples. Além do ensino da palavra de Deus, a razão é que o suco de uva não existia e não estava disponível naquele momento, até 1870. O suco de uva, como nós conhecemos, bebemos e gostamos, é uma invenção moderna que passou a existir como uma reação a um movimento político-social que aconteceu nos Estados Unidos, intitulado como Movimento Temperança, ou Movimento da Temperança. Talvez os irmãos conheçam ou se recordem. Talvez os irmãos não se recordem porque não eram vivos nessa época, né? Mas talvez já tenham ouvido falar desse Movimento Temperança, que aconteceu ali mais ou menos por volta de 1820. E aí a adesão desse movimento foi tão grande e surpreendente nos Estados Unidos, que se encontrava em uma crise moral, política e social, onde as pessoas estavam destruídas e destruindo as suas próprias vidas e suas famílias por meio do abuso incontrolável do álcool. Que 2 séculos depois foi promulgada, foi estabelecida lá nos Estados Unidos aquilo que é chamada de lei seca, proibindo definitivamente tanto o consumo como a venda de qualquer bebida alcoólica. E aí é fácil imaginarmos, meus irmãos, e entendermos e compreendermos que a igreja ela apoiou um movimento como esse. Afinal, o movimento se chamava Movimento de Temperança. E o que significa temperança? Significa, de acordo com as Sagradas Escrituras, quando nós olhamos para os frutos do Espírito Santo, significa domínio próprio, significa sobriedade, sabedoria no uso dos elementos, ou nos usos dos bens materiais. Mas aí, uma vez que a igreja apoiou um movimento como esse, e foi estabelecido como lei nacional, e aí, como eu disse, fica fácil de entender que a igreja apoiou como isso, eles tiveram que lidar com um problema relacionado à ceia do Senhor. Ora, se tanto a venda como o consumo de qualquer bebida alcoólica, e o vinho está incluso nisso, é proibido, como nós iremos lidar com a ceia do Senhor que usa o vinho? Como nós iremos lidar com essa problemática? É então que um homem chamado Thomas Welsh, que era um cientista, membro da Igreja Metodista, aplicou o método de Louis Pasteur para pasteurizar aquilo que é conhecido como um processo de fermentação da uva,
criando então, mais uma vez, aquilo que nós conhecemos como o suco de uva. E aí, meus irmãos, mais uma vez, você pode imaginar que muitas igrejas adotaram o suco de uva não fermentado como a opção mais adequada para celebrar a ceia do Senhor. O suco de uva, naquele contexto, passou a ser considerado como a melhor alternativa para ser utilizado na ceia do Senhor sem o consumo do álcool. Com isso, fica muito claro, quando nós observamos todo esse aspecto contextual e a mudança do porquê hoje nós utilizamos, em muitas igrejas, né? Aqui nós utilizamos vinho, mas em muitas igrejas é utilizado o suco de uva. Fica muito claro que essa mudança do vinho para o suco de uva não foi fruto de uma postura piedosa ou de uma análise exegética, bíblica, teológica sobre o tema, sobre a questão em si, mas é fruto de uma consequência política social guiada por governantes que provavelmente não temiam ao Senhor. Mais uma vez, a mudança do vinho que durou durante 1.800 anos ao longo da história da igreja, essa mudança não é fruto de um estudo cuidadoso, piedoso, uma disposição humilde do coração de entender sobre o que se deve usar ou não na ceia do Senhor. Havia, naquele contexto, aspectos da moralidade, com certeza, uma vez que estava havendo ali um consumo desenfreado da bebida alcoólica. Mas não era a moral de Deus, porque feriu, e até os dias de hoje ainda fere, aquilo que o Senhor estabeleceu como sendo um meio de graça para a sua noiva, para a sua igreja. A mudança do vinho para o suco, por parte de muitas igrejas, foi justificada por um entendimento equivocado das Sagradas Escrituras, quanto ao fato de beber bebida alcoólica é pecado, mas também no desejo de dar um bom testemunho para a sociedade. Mais uma vez, a mudança ela se tornou plausível ou justificada? Não, tudo bem a gente alterar o elemento aqui para suco de uva, numa justificativa de um entendimento de que a bebida alcoólica era pecado, como também a de dar um bom testemunho. Ora, a população como um todo, a nação como um todo, abraçou esse movimento, né? Mas aí, meus irmãos, percebam que, e até os dias de hoje, certo? Isso não foi simplesmente uma questão daquela época, mas até os dias de hoje, muitos entendem que o beber álcool é pecado e se escandalizam quando vê um outro irmão em Cristo bebendo. Percebam que, quando nós nos aproximamos das Sagradas Escrituras, e nós iremos ver isso com mais cuidado e minúcia, nós percebemos que o maior testemunho que a Igreja de Cristo pode dar a uma sociedade caída, depravada e profana, como foi naquela época e ainda é nos dias de hoje, não é dizendo que a bebida é pecado, mas sendo, sim, moderado, sóbrio, tendo domínio próprio e fidelidade ao Senhor. Ao passo em que nós somos chamados a sermos fiéis ao Senhor naquilo que Ele ordena, o maior testemunho que nós podemos dar à sociedade é de temperança, é de domínio próprio, como homens e mulheres que andam à plena luz do dia, como o apóstolo Paulo vai dizer. Note que isso é um ponto tão importante, e aí eu me lembro de um episódio, não muito longe, que todos nós vivenciamos, a pandemia. No período da pandemia, eu não estava aqui em Recife, eu ainda estava lá em São Paulo, estudando num seminário JMC, e trabalhava na igreja presbiteriana Vila Guarani, que é pastoreada pelo reverendo Ageu Magalhães. E aí, naquele período da pandemia, naquele ponto específico, os comércios estavam voltando a abrir, como também as igrejas estavam voltando a se reunir com toda aquela cautela, máscara, aferição de temperatura, etc. E aí, eu conversando com o Ageu sobre como nós poderíamos evangelizar o bairro de Vila Guarani naquele contexto de pandemia. O bairro de Vila Guarani, talvez os irmãos possam ter uma dimensão do que seria aqui em Recife, talvez se assemelhe ao bairro do Cordeiro, que é um bairro onde tem mais casas, poucos prédios, há prédios mais poucos, a maioria é casa. E aí
a acessibilidade seria mais fácil em termos de ver pessoas nas ruas, sentadas nas suas calçadas e tal, etc. Mas aí, na pandemia, ninguém estava na rua. E aí eu dei a sugestão a ele de escrevermos cartas para entregar e colocar nos correios da casa daqueles moradores que moravam ali, em Vila Guarani. E aí, todo domingo, na rua da igreja, para as pessoas subirem para uma feira que acontecia em uma das praças centrais do bairro de Vila Guarani, elas passavam pela igreja, né? E aí nós escrevemos uma carta fazendo referência àquilo que nós entendemos que é o Dia do Senhor como uma feira da alma. E aí o conteúdo da carta dizia, antes de você pensar em encher a cisterna da tua casa, pense em encher a cisterna da tua alma, ao vir cultuar ao Senhor conosco e ouvir a pregação fiel da palavra. Enfim, nós passamos a fazer e a entregar essas cartas durante 1 mês e meio, 2 meses. Eu ia lá com os jovens todo sábado e nós entregávamos essas cartas. E aí passou o tempo, foi se tornando mais acessível ainda esse contexto de se reunir, enfim. E nós notamos que ninguém compareceu na igreja após nós entregarmos aquelas cartas. Um trabalho que durou aí por volta de 2 meses. E aí, eu lembro que a igreja como um todo chegou à conclusão sobre esse ato de evangelismo no período da pandemia, onde muitas igrejas foram criticadas por insistirem em permanecerem abertas para cultuar ao Senhor. A gente chegou à conclusão de que o maior evangelismo naquele contexto e o maior testemunho que a igreja poderia dar era de fidelidade ao Senhor. Embora ninguém tivesse vindo como fruto daquela carta, da leitura daquela carta à igreja, nós chegamos à conclusão que o maior testemunho que a igreja poderia dar era a fidelidade ao Senhor e cultuar ao Senhor de acordo com a sua palavra. E aí, quando nós observamos um contexto desse, muitos irmãos e muitas igrejas, ao tratar de um tema como esse, sobre o vinho na ceia, dizem, bom, a fim de darmos um bom testemunho para o mundo e como uma espécie de evidência de fidelidade ao Senhor, não iremos fazer uso desse elemento, porque, afinal, beber é pecado. Beber é pecado. E aí a questão que surge é, de acordo com as Sagradas Escrituras, não com esse movimento de temperança, é pecado ou não o consumo de bebida alcoólica? Percebam que as Sagradas Escrituras, de forma muito clara, quando vai se tratar sobre o que é pecado, o apóstolo João ele fala, pecado é toda a transgressão da lei de Deus. Não da transgressão dos homens, não da transgressão de Demes, do conselho de qualquer igreja, mas é a transgressão da lei expressa do Senhor e encontrada em sua palavra. E aí, quando nós nos aproximamos da palavra da Sagrada Escritura sobre esse tema, nós notamos o que ela diz sobre a bebida alcoólica. Eu não vou pedir para que os irmãos abram, porque são vários textos, e aí a gente vai buscar não exaurir o tema, mas, ao mesmo tempo, consolidado em nossos corações. Mas o apóstolo Paulo, tratando com a igreja da Galácia, em sua carta aos Gálatas, no capítulo 5, uma igreja que se apartou do evangelho de Cristo ao pensar que, por meio da circuncisão, eles poderiam agora completar a salvação, a obra de Cristo, o apóstolo Paulo irá instruí-los. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Lucas capítulo 27, o próprio Cristo dizendo, acautelai-vos, pois, vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. O apóstolo Paulo agora, não à igreja que se encontrava na Galácia, mas aos romanos, ele vai dizer, andemos dignamente como em pleno dia, não com orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, mas não em contendas e ciúmes, mas andeis em plena luz do dia. Efésios capítulo 5, e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis,
nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem alcoólatras, bebedices. 1 Timóteo, capítulo 3, uma prerrogativa para ser oficial na Igreja de Cristo, tratando sobre a moderação. Semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância. E por aí vai, o apóstolo Paulo vai listando ali as características de um diácono. Tito, capítulo 2, verso 3. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho. Provérbios, capítulo 20. O vinho é escarnecedor, e a bebida forte, alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido, não é sábio. E, por fim, Provérbios, capítulo 23. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Com isso, meus irmãos, e eu pedi propositalmente para os irmãos não abrir porque a lista é grande, fica muito claro que as Sagradas Escrituras não é contra ao consumo de bebida alcoólica, mas ela é severamente, enfaticamente, veementemente contra ao consumo da bebida alcoólica, do vinho ou de qualquer bebida forte, sem moderação, sem domínio próprio, como aqueles que são tolos, desprovidos de sabedoria e que se deixam ser levados pelas suas paixões e pelas suas emoções. No entanto, embora as Sagradas Escrituras fale que a bebida alcoólica nesse contexto seja pecado, ou seja, sem moderação, sem domínio próprio, sem uma evidência de que o Espírito Santo reside naquele indivíduo, quão terrível é o outro lado da moeda. É afirmarmos que, as Sagradas Escrituras, ela, de forma muito clara, proíbe o consumo da bebida alcoólica nesses termos. Então, para evitarmos esse pecado, nós nem nos aproximamos do fogo. Logo, vamos tirar o vinho da ceia do Senhor. Da ceia do Senhor. E aí, quão terrível, meus irmãos, é sermos achados como aquilo que o apóstolo Paulo, aquilo que o apóstolo João vai dizer em sua primeira carta, como anticristos. O apóstolo João ele vai dizer: nos últimos tempos surgirá entre vós falsos profetas que possuem o espírito do anticristo. E aí a expressão anticristo, ela não necessariamente significa aquele que se opõe diretamente a Cristo. Esse é um dos significados do sentido da palavra antikristos em grego, mas o significado primário dessa palavra e expressão que é utilizada pelo apóstolo João e em outros termos utilizados pelo apóstolo Paulo em sua carta aos Tessalonicenses é a de um sentido de se colocar no lugar de Cristo. Anticristo, então, é aquele que se coloca no lugar de Cristo. E aí, embora sejamos tentados a desprezarmos um elemento que é utilizado na ceia do Senhor, quão terrível, meus irmãos, é mais ainda sermos achados como aqueles que possuem o espírito do anticristo, ao nos colocarmos no lugar do cabeça da igreja e dizermos e falarmos qual é o elemento que se deve estar presente ou não na ceia do Senhor. Como também a igreja de Roma ela faz ao estabelecer mais de 2 sacramentos, ao se colocar no lugar de Cristo e dizer aquilo que é bom ou não para o povo do Senhor. Enquanto que os católicos, eles dizem, afirmam que o ápice da expressão da santidade entre os seus líderes, e por isso eles devem ser exemplos para a comunidade, é a castidade, ou seja, o não se dar em casamento. Nós, por vezes, embora a igreja de Roma seja considerado como o berço do anticristo, nós, de semelhante modo, agimos como os romanos e papistas ao dizermos que consumir bebida alcoólica é pecado. É pecado. O apóstolo Paulo, e nós vimos recentemente, por meio da exposição do pastor Paulo, em 1 Timóteo capítulo 4, ele vai dizer: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos
alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganosos e a ensinos de demônio, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de elementos que Deus criou. E aí ele conclui, né? Nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. É santificado. Por outro lado, meus irmãos, vejam que, ao passo em que as Sagradas Escrituras condenam a embriaguez e a bebedice, ela também afirma que o vinho é algo bom, que o vinho foi e é ainda, nos dias de hoje, uma dádiva para o povo do Senhor. Salmo 104 diz, o salmista rompendo em uma doxologia, em adoração ao Senhor, vai afirmar: fazeis crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão e o vinho, que alegra o coração do homem, que alegra o coração do homem. E aí eu peço que os irmãos, por favor, eu já li tantos versículos, abra, por favor, essa passagem, Juízes, capítulo 9, um texto que foi, inclusive, o tema do nosso estudo essa noite. Juízes, capítulo 9, Juízes, capítulo 9, verso de número 13. Diz assim: porém, a videira lhes respondeu: deixaria eu o meu vinho que agrada a Deus e os homens e iria pairar sobre as árvores? De novo, deixaria eu o meu vinho que agrada a Deus e os homens e iria pairar sobre as árvores? Veja, e aí é um ponto crucial, meus irmãos. Ou nós entendemos que essas palavras, elas são dadas pelo próprio Deus à igreja, ou nós entendemos que essa expressão é simplesmente um aspecto literário que o autor ele teve nesse momento. E aí, se é simplesmente uma questão pessoal do autor aqui, apenas questões literárias, nós podemos descartar aqui. Mas se isso é uma verdade que o próprio Deus, o dono da igreja, por meio do seu Espírito, ao inspirar homens a escrever a sua palavra, sem sombra de dúvidas, nós temos que entender que o vinho, acima de qualquer outra coisa, é algo bom porque é o próprio Deus que o criou, mas é melhor ainda, por assim dizer, porque é o próprio Deus que dá essa dádiva ao homem e à sua igreja. Em termos, naquele contexto de aspectos em termos de agronomia naquele contexto, como também em aspectos espirituais, quando nós olhamos para a ceia do Senhor. 1 Timóteo, capítulo 5, o apóstolo Paulo, instruindo ao seu filho na fé, ele vai dizer: não continueis a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das suas frequentes enfermidades. Mas também, meus irmãos, além das Sagradas Escrituras afirmarem que o vinho é um presente, é uma dádiva de Deus para os homens, que o vinho alegra a Deus e aos homens, as Sagradas Escrituras nos mostram que a presença do vinho no meio do Senhor, no meio do povo do Senhor, é um indício de que ele está com a sua igreja e também está a abençoar o seu povo. Mais uma vez, o vinho no meio do povo do Senhor é um indício, indica a bênção de Deus sobre a sua igreja. Deuteronômio, capítulo 7, verso 12, o Senhor aqui vai falar sobre a bênção mediante a obediência à aliança, mediante ao pacto, da fidelidade do povo para com o Senhor. Será, pois, que se ouvindo estes juízos, os guardares e cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento a teus pais. Ele te amará, ele te abençoará e te fará multiplicar. Também abençoará os teus filhos, e o fruto da tua terra, e o teu cereal, e o teu vinho, e o teu azeite, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, na terra que sob juramento a teus pais prometeu te dar. Ou seja,
O Senhor promete ao seu povo, nesse contexto, que caso eles fossem fiéis aos estatutos e juízos que o Senhor havia estabelecido, o Senhor faria a sua terra próspera. E uma das evidências dessa prosperidade seria no cereal e no vinho. Provérbios 3, 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Ou seja, se por outro lado a Bíblia diz que o vinho é uma dádiva de Deus ao seu povo, e também diz que a presença dele no meio da sua igreja é uma evidência de sua bênção sobre a sua igreja, sobre o seu povo, a Bíblia vai dizer que a ausência do vinho no meio do povo do Senhor é maldição sobre a sua igreja. Deuteronômio capítulo 28, verso 38 e 39. Lançarás muita semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Plantarás e cultivarás muitas vinhas, porém do teu vinho não bebereis. Ou seja, os versos anteriores que nós ouvimos e lemos nos afirma que, caso o povo do Senhor fosse fiel ao seu pacto, à sua aliança, o Senhor iria fazer próspero os seus vinhos, os seus celeiros. Mas aqui o Senhor vai afirmar agora que a ausência dele, como negligência à obediência ao pacto, à aliança, iria repercutir na ausência do vinho, porém do seu vinho não bebereis. E aí, meus irmãos, essa verdade ela não apenas pode ser encontrada e vista de forma muito clara, mas quando os nossos olhos são conduzidos para o Evangelho de João, capítulo 2, quando nós paramos para pensar e observar o primeiro milagre que Cristo executa diante dos olhos humanos, é o milagre do casamento, que é a multiplicação. Não, na verdade, não é a multiplicação, né? É a transformação da água em vinho. O texto diz, a partir do verso 6, né? Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse, enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então, lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala, e eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água, transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberem fartamente, servem o vinho inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Ou seja, perceba o significado desse milagre aqui, logo no início do Evangelho de João, que aponta, e aí é engraçado, é interessante, né, você notar que o verso 11 vai usar a seguinte expressão sobre esse milagre para se referir a Cristo. Vai dizer, ou seja, este milagre, deu Jesus princípio, evidência, início de evidência de que com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Ou seja, o primeiro milagre que Cristo faz é transformar água em vinho, e isso serve como uma evidência da glória de Cristo como sendo o próprio Deus em transformar a água em vinho. E aí o primeiro ponto é que é sobrenatural, Cristo transformou a água em vinho, mostrando justamente o seu caráter profético como sendo aquele Messias prometido ao povo. Mas, ao mesmo tempo, é abundante quando vai dizer que são 2 telhas, que é o equivalente a 6 metretas, que é algo relacionado a quase 400 a 700 litros de água que foram transformados em vinho. E, ao mesmo tempo, é precioso, porque o próprio mestre-sala vai dizer, ora, ao conversar com o noivo normalmente coloca o melhor vinho no início, mas você colocou o melhor vinho no final, mostrando justamente esse aspecto da preciosidade do milagre de Cristo. Com isso, meus irmãos, fica muito claro
quando nós olhamos para todos esses aspectos, que a escolha de Cristo pelo vinho na celebração, como elemento de sua ceia, não foi escolhido de forma aleatória ou ao acaso, mas foi soberanamente, divinamente escolhido para representar aquilo que Cristo haveria de fazer em favor do seu povo, Um teólogo, né, na verdade um pastor chamado John Wilson, ministro da Igreja da Escócia, ele vai em uma estrutura de perguntas e respostas, ele vai falar: por que Cristo escolheu o vinho para representar o seu sangue na ceia do Senhor? Aí ele responde: devido à semelhança entre o vinho e o seu precioso sangue nas seguintes particularidades. O vinho, para ser preparado para o nosso uso, deve ser espremido pelas uvas, que são esmagadas e espremidas no lagar. Da mesma forma, nosso abençoado Salvador foi esmagado no lagar da justiça de Deus, até que o seu precioso suco de seu sangue fosse jorrado para a salvação das nossas almas. O vinho refresca e alegra o coração do homem, conforme o Salmo 104, o texto que nós lemos essa noite. Da mesma forma que o sangue de Cristo alegra e revigora muito mais a alma de um pecador humilde e quebrantado que aplica pela fé. O vinho aquece o coração frio. No entanto, o sangue de Cristo aquece mais ainda as afeições frias com o calor do amor divino demonstrado na cruz do Calvário ao derramar o seu sangue em favor da sua igreja. O vinho é útil para animar e encorajar os desanimados, muito mais o sangue de Cristo, que revive e fortalece a alma pobre e abatida e desconsolada do pecador. Ele encoraja a pessoa a se aproximar com audácia santa ao seu santo trono de graça e a caminhar pelo vale da sombra da morte sem temer mal algum. Observem, mais uma vez, meus irmãos, que o vinho ele é escolhido justamente pelas suas propriedades, mas também pela sua forma de preparo. John Wilson vai dizer que, dentre todas as evidências aqui, assim como o vinho ele precisa ter as uvas esmagadas para então extrair o seu suco, de igual modo Cristo foi esmagado no lagar da ira de Deus, para então sermos salvos pelo seu sangue, o sangue que purifica-nos de todo pecado. O apóstolo Paulo, e aqui já caminhando para o fim, meus irmãos, em sua primeira carta, na instituição da ceia, ele então vai dizer: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberes em memória de mim. Mas aí, meus irmãos, a gente vai se deparar, especialmente com o texto que nós lemos, e expressões como essa que o apóstolo Paulo vai usar aqui, como a de tomai o cálice e bebei, né? Bebei todos. E aí o texto que nós lemos, se você ainda estiver com sua Bíblia aberta, no texto de Mateus, capítulo 26, que é onde Cristo ele institui esse sacramento, ele vai usar a seguinte expressão. E é aqui que muitos teólogos eles acabam se perdendo, né, por assim dizer, ao tratar desse tema. O texto vai dizer, lá em Mateus capítulo 26, o verso de número 29, e digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira. Ou seja, eles pegam essa expressão, fruto da videira, como também um cálice, para dizer, está vendo? A expressão que Cristo usa aqui é fruto da videira, ou seja, não era necessariamente o vinho, mas o fruto da videira. E qual é o fruto da videira? Uma resposta imediata, a uva. Logo, não há problema nenhum em nós usarmos o suco de uva na ceia do Senhor, Mas aí, eu estudando e pesquisando sobre esse tema, eu achei isso numa enciclopédia, né, do Dr. Philip Welsh. Ele vai dizer assim: a expressão fruto da videira
é utilizada pelo nosso Salvador nos evangelhos sinóticos para descrever o componente presente no cálice da ceia do Senhor. O fruto da videira é literalmente a uva, afinal, o vinho é feito de uva. No entanto, desde tempos imemorais, os judeus expressam e fazem uso dessa expressão para se referir ao vinho consumido em ocasiões sagradas, como na Páscoa e no sábado à noite. Ou seja, quando Cristo ele fala, no verso de número 29, e digo-vos que desta hora em diante não mais beberei deste fruto da videira, essa expressão fruto da videira era uma expressão utilizada pelos judeus para se referir ao vinho consumado e utilizado de forma sacra, de forma sagrada, na Páscoa e no sábado à noite. Ele então continua. A Mishnah, que era um documento compilado, codificado, por assim dizer, da tradição oral dos judeus, que foi esse documento, né, foi compilado ali no século II depois de Cristo, que continha justamente as tradições dos judeus, como também a interpretação da Torá. Ele vai dizer que a Mishnah afirma explicitamente que, ao anunciar a bênção, o fruto da videira é uma expressão consagrada do termo em grego para vinho. Tanto os primeiros cristãos como os rabinos judeus compreendiam que o fruto da videira denotava o vinho no sentido mais puro e genuíno. Ao instituir a ceia após a Páscoa, o nosso Senhor utilizou a expressão que universalmente era empregada pelos seus compatriotas ao se referir ao vinho da Páscoa. Em outras ocasiões, ao usar uma linguagem mais cotidiana, ele simplesmente mencionava o vinho pelo seu nome comum, Ou seja, quando nós nos apegamos e nos agarramos a uma expressão como essa, sem levarmos em consideração o próprio contexto da tradição judaica, certamente a conclusão que nós podemos chegar é que não há problema nenhum em usarmos suco de uva. Mas quando nós adentramos no contexto em que Cristo estava, nós percebemos que tal expressão era simplesmente uma referência ao vinho usado, mais uma vez, de forma sacra na Páscoa e na noite de sábado. E aí, quando a gente olha para o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, ele vai dizer: o que eu recebi, eu também vos entreguei, que o Senhor na noite foi traído, e ele então institui a ceia ali na igreja de Corinto. E aí, meus irmãos, percebam, nas Sagradas Escrituras, especialmente no Novo Testamento, nós abraçamos e cremos como sendo o evangelho verdadeiro, aquilo que procede da boca de Cristo, como também a sua pessoa e a sua obra, mas também os ensinamentos apostólicos. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: ora, se alguém vem ao vosso encontro e pregue qualquer outra coisa que não seja essa que Cristo vos tem falado e que os apóstolos têm falado, seja considerado como anátema, que é outro evangelho. E aí, quando nós olhamos para essa evidência aqui em 1 Coríntios, passa-nos despercebido justamente por não entendermos e não enxergarmos esses aspectos mais contextuais e minuciosos da tradição judaica. E daí quando o apóstolo Paulo fala, e o próprio Cristo fala, né, aqui também em Mateus 26, sobre o cálice, em referência ao fruto da videira, ele está fazendo referência ao vinho. Mas também, observe, meus irmãos, o caráter que o apóstolo Paulo tem para com esse sacramento. Ele não fala aquilo que eu acho apropriado, aquilo que Cristo estabeleceu e fez é uma coisa. Agora, para o contexto de uma igreja de Corinto, que na verdade é uma igreja que é composta por efeminados homossexuais, por genro que deita com a madrasta, por roubo, por idolatria, nós temos que usar um outro elemento. Ou seja, mesmo uma igreja composta por grandes pecados e com grandes problemas, ele não tem a audácia de proibir aquilo que Cristo estabeleceu como sendo vinho. E, mais uma vez, era uma igreja composta por homens e mulheres que eram tentados e caíam constantemente no pecado da embriaguez. E é por isso que o apóstolo Paulo vai afirmar
em 1 Coríntios. Ora, vocês que, de forma tola, sem domínio próprio, se embriagam com o vinho e não deixam para os que não têm condições, vocês são tolos. E aí, então, passa a repreender aqueles que estavam se embriagando com o vinho na ceia do Senhor. Daí, mais uma vez, o cuidado que nós devemos ter em fazermos aquilo que a palavra do Senhor ordena, e não com base na cultura, como foi um movimento de temperância, e nem com base em achismo. Eu acho que essa expressão fruto da videira quer dizer isso. Não. Quando nós olhamos para a igreja apostólica, que é aquela igreja que herdou mais do que qualquer outra e vivenciou mais do que qualquer outra o evangelho de Cristo, nós notamos que o apóstolo Paulo faz questão de executar aquilo que Cristo estabeleceu, aquilo que Cristo estabeleceu. Michael Daniels, ele, em sua obra Teologia Evangelical, ele fala: o conteúdo da taça era vinho. Sabe-se que era suco de uva, não em seu estado original, recém-extraído, mas preparado na forma de vinho para uso permanente entre os judeus. Vinho, de acordo com um testemunho absolutamente unânime e incontestável de cada estudioso e missionário, é essencialmente o suco de uva fermentado. Nada mais é considerado vinho. O uso do vinho é precisamente o que é ordenado por Cristo em seu exemplo e em sua instituição autoritativa deste sagrado sacramento. Quem exclui o verdadeiro e real vinho, ou suco de uva fermentado, que é o vinho, por motivos morais, por uma falsa piedade, de domínio próprio, de dar testemunho para o mundo da ceia do Senhor, excluindo o vinho da ceia do Senhor, se coloca como mais moral e mais piedoso do que o Filho de Deus, que rege e controla a sua consciência. Mais uma vez, aqueles que, por motivos morais, excluem a ceia do Senhor, o vinho, se coloca como mais moral do que o Filho de Deus, que é Senhor e que rege as suas consciências. E aí, meus irmãos, definitivamente, caminhando para o fim, algumas perguntas podem surgir ao tratarmos desse tema, né? O tema, especialmente, o vinho na ceia do Senhor. Talvez alguém possa levantar a seguinte dúvida, a seguinte questão, né? E quanto aos votos de abstinência, por questões pessoais, como eu havia dito no início desse estudo, e por experiências amargas, né? Como a de maridos, filhos, irmãos, tios e tias. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 22, ela vai afirmar a seguinte verdade: nenhum homem pode jurar fazer algo proibido na palavra de Deus ou que impeça qualquer dever por ela ordenado. Ou seja, eu não posso nem jurar, fulano de tal me paga, eu vou acabar com a raça daquele indivíduo. Ou seja, você está jurando algo que é contrário à palavra de Deus. Como também você não pode falar: eu juro, jamais irei beber vinho, jamais irei beber nenhuma outra bebida alcoólica. E aí eu abro um parênteses. Você pode ser abstêmico durante a semana. A Bíblia não fala com algo relacionado a isso. Mas no dia do Senhor, naquilo que é chamado a ceia do Senhor, o sacramento que foi instituído pelo próprio Cristo, o vinho não é uma escolha simplesmente, mais uma vez, pessoal, mas é o próprio Deus dizendo: isso é bom para a minha igreja, porque tanto o vinho como o pão, dentre vários outros elementos que poderiam ter sido escolhidos, ele então escolhe o pão e o vinho. O pão e o vinho. Ele poderia, por exemplo, ter escolhido a carne e até mesmo o sangue, mas ele escolhe o pão e o vinho. O pão e o vinho. Na medida em que tal voto impede alguém de participar da ceia do Senhor, como Cristo a instituiu, é um voto pecaminoso. O outro cenário é verdade também. Quando as pessoas fazem votos para praticarem o que Deus proíbe, tais votos tornam-se pecaminosos. Mas aí, mais uma outra pergunta pode surgir. Alguém pode falar: e os ex-bêbados, ou os ex-alcoólatras presentes na igreja do Senhor? Na igreja do Senhor.
E aí aqui é de extrema importância não apenas o pastor, o conselho da igreja, mas a igreja como um todo agir de forma pastoral para com aqueles que lutaram no passado, em sua vida antes de Cristo, com esse pecado. O apóstolo Paulo, quando ele vai falar em 1 Coríntios, né, sobre aqueles que não herdarão o reino do céu, ele vai dizer, né, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem ladrões, nem bêbados, nem maldizentes. Mas aí ele conclui, ao afirmar, tais fostes alguns de vós. O quê? Sim, alguns de vós foram bêbados, mas vós fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. De forma que, agora, um ex-alcoólatra, no meio da comunidade, no meio do povo do Senhor, no meio da igreja do Senhor, quando ele olha para o vinho, que é uma bebida alcoólica, ele não deve, por algum motivo ou por alguma razão, trazer memória à sua vida devassa que tinha no passado. Ele pode até trazer memória. A vida devassa de um beberrão, de um alcoólatra que ele tinha no passado. Mas rapidamente deve ser acompanhado. Assim era a minha vida, mas Cristo agora me mudou. E agora esse vinho, que é uma representação que o próprio Cristo vai dizer na instituição, este cálice, esse vinho é o meu sangue que é dado por vós. Agora ele é utilizado para me justificar, me santificar e me lavar. Aquilo que outrora foi utilizado para a minha condenação, agora, por Cristo Jesus, é utilizado para a minha santificação e para o alimento de minha alma. E aí, mais uma vez, é de extrema importância agirmos com um coração pastoral para com todos que lutaram com esses determinados pecados. Porque, como eu havia dito, não é simplesmente um tema, é simples quando nós observamos o todo, como nós estamos observando. Mas quando nós olhamos para aspectos mais práticos, quando nós vamos aplicar essa verdade, nós percebemos que muitos irmãos ainda lutam com esse pecado, quando bebem, até mesmo nem que seja uma porção de vinho. Isso não deve ser usado para desencorajá-los, mas sim para animá-los na caminhada cristã. E aí, por fim, talvez ainda alguém pergunte, como eu posso ter certeza absoluta que o que foi utilizado ali por Cristo foi vinho, e não suco de uva, A celebração da ceia foi feita no período, quando Cristo vai estabelecer aqui em Mateus 26, no período da Páscoa judaica, que ocorria por volta entre março e abril. As uvas, elas só eram colhidas em agosto e setembro, ou seja, há aí mais ou menos 6 meses entre a colheita da uva e a Santa Ceia instituída por Cristo. Eles não tinham geladeiras para armazenar as uvas e também não existia o processo de pasteurização, que impede a fermentação do suco da uva. E aí, o que foi utilizado ali não foi simplesmente uma uva que eles acabaram de extrair primeiro e fizeram o suco e usaram então na ceia, mas era já o suco da uva fermentado, porque aí havia um gap, uma distância de, no mínimo, 6 meses entre a colheita e a celebração da Páscoa. Eles não tinham uvas ali para pisar e servir como suco, como alguns pensam. Era um suco de uva fermentado, a saber, o vinho. No livro, talvez os irmãos já conheçam, né? Por que devemos cantar os salmos? Joe Bick, ele aponta que um dos benefícios de cantarmos os salmos é a catolicidade da Igreja do Senhor. Ou seja, cantar os salmos é nos unir aos nossos irmãos no passado, mas não apenas isso. Cantar os salmos é nos unir ao próprio Cristo que cantou os salmos, como, por exemplo, o texto vai dizer aqui em Mateus capítulo 26, verso 30, e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Isso aqui é unânime, até mesmo entre os católicos romanos. Esse hino aqui que Cristo canta era aquilo que era conhecido como o Salmo de Halel, ou o Salmo de Aleluia.
John Beeke, então, ele conclui: de igual modo, quando buscamos usar os elementos instituídos pelo próprio Cristo na ceia do Senhor, não apenas obedecemos externamente a Cristo, não apenas nos lembramos do seu sacrifício vicário de Cristo, mas também nos unimos a Ele por meio de uma união mística ao usarmos o pão e o vinho. Mais uma vez, não é simplesmente o pão e o vinho, mas é usarmos aquilo que o próprio Cristo fez uso, e nós nos unimos a Ele. Nós nos unimos a Ele e toda a igreja de Cristo quando nós usamos o pão e o vinho. O pão e o vinho. E aí a pergunta que surge, meus irmãos, é: e agora? Veja, alguém pode dizer, né? Demis, a Igreja Presbiteriana da Aliança, ela já usa vinho na ceia. E isso é verdade. Mas é também verdade e importante nós entendermos o porquê nós utilizamos o vinho na ceia do Senhor, a fim de fortalecer a nossa fé e a fim de amadurecer também a nossa compreensão do Evangelho. A nossa compreensão do Evangelho. Por outro lado, nós temos que lidar com igrejas, irmãs, que ainda não fazem uso do vinho na ceia do Senhor, como o próprio Cristo estabelece e ordena, e como nós vimos aos fundamentos nessa noite. E a postura, meus irmãos, não deve ser outra senão a de humildade. Note que, embora a Igreja Presbiteriana da Aliança, a igreja que nós somos membros, faça uso correto do elemento que o próprio Cristo estabeleceu, sem sombra de dúvidas, deve haver humildade em nosso coração para com aqueles que ainda não chegaram na compreensão dessa verdade. Porque Deus é um Deus paciente, longânimo e benigno para com os seus. E aí a postura deve ser de humildade para com esses irmãos, ao passo em que nós buscamos na nossa própria igreja a fidelidade ao Senhor, a fidelidade ao Senhor. Por outro lado, se essa deve ser a nossa postura para com os de fora, quando nós tratamos do nosso próprio coração, nós devemos nos policiar quanto àquilo que nós fazemos no culto ao Senhor em termos práticos pessoais. Terrível coisa, meus irmãos, é nós bebermos do vinho e comermos do pão que o Senhor estabeleceu. Terrível coisa é cantarmos os salmos que Cristo estabeleceu para a sua igreja, mas os nossos corações estarem distantes de Cristo. E aí o que nós fazemos aqui é pura e tão somente uma formalidade. E aí a nossa consciência vai se resguardando, se escondendo no fato de que, externamente eu faço aquilo que Ele estabeleceu e ordenou e foi passado pela igreja apostólica. E aí a postura, se no primeiro momento deve ser de humildade, também deve ser de quebrantamento. Senhor, ajuda-me a não apenas ter um coração humilde, mas fazer o uso correto daquilo que o Senhor ordenou, para verdadeiramente a minha alma estar unida ao Senhor. Porque a principal bênção que nós podemos obter nessa terra, meus irmãos, é a de estarmos unidos ao Senhor, especialmente quando nós buscamos fazer aquilo que Ele ordena em Sua palavra. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, e fortaleça a nossa fé, como também nos dê um coração humilde e quebrantados diante do Senhor. Vamos, então, passar para o nosso momento de oração. No Agnes era projetado, né? Aqui é no Zap, né? Que é... O Davi, é tu que vai colocar? Já está no grupo, né?